Você já parou para se perguntar o porquê você levanta da cama todos os dias? Sei que para a maioria é automático. Você coloca um despertador, acorda, levanta, escova os dentes, toma café, sai e vai para o trabalho. Passa o dia inteiro no piloto automático, pensando no que irá fazer ao sair dali. Quando eu tinha 15 anos, eu prometi para mim mesmo que esse não seria o meu destino. Eu já tinha uma paixão, e eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser um campeão. Eu sempre fui um lutador. Sempre acreditei que seria capaz de ser o melhor naquilo que me propusesse a ser. Mesmo que estivesse errado, acreditar nisso me fazia lutar mais forte, batalhar pelos meus sonhos sem desistir. E a minha história começou há muitos anos atrás. Para falar do Caio, eu tenho que começar aí desde o nascimento dele, né? Caio já batalhou na vida para nascer, sabe? A minha esposa sofreu um acidente gravíssimo, né? Não foi um acidente qualquer, foi um acidente muito grave, com o Caio com 4 meses e meio na barriga dela. E o Caio sobreviveu àquilo com muita luta e, evidentemente, pela vontade de Deus, né, que tinha um plano na vida dele, né? Naquele momento, as nossas expectativas foram frustradas, pensando que nós realmente estaríamos perdendo o nosso filho ali, né? Mas, com a graça do bom Deus e pela luta dele, né, de sobrevivência, ele conseguiu superar aquela dificuldade, nasceu fora do tempo por 40 dias, tanto que quando o Caio nasceu, a gente ainda esperava ele por mais 40 dias, quase 2 meses, e de repente estourou a bolsa da minha esposa, a gente saiu correndo para o hospital, até a maternidade tinha tido um problema lá no setor neonatal, e naquele dia tinha reaberto esse setor e tudo dizia que o Caio ia precisar desse setor, né, na maternidade. E na verdade ele não precisou, nasceu pequeno, nasceu com 2,8 kg, 45 centímetros, feinho, que doía, mas ele lutou, inclusive nasceu sem nenhuma roupa, né? Meu irmão teve que sair correndo até para comprar uma roupa, não tinha nem roupa para vestir no Caio. E ainda depois disso ele teve uma icterícia ali no hospital, nós fomos embora do hospital, eu, minha esposa, ainda ele ficou por 10 dias lá, lutando contra isso, e então sempre foi já nasceu determinado o Caio. Caio sempre foi assim, batalhando pela vida. O esporte sempre foi uma parte essencial da minha vida e do meu caráter. Desde os 4 anos, vivi uma rotina de disciplina guiada pelos esportes que pratiquei. Sempre fui muito competitivo e tentava ser o melhor naquilo que fazia. Me frustrava demais com derrotas, e talvez por isso eu pratiquei tantas modalidades, pois queria encontrar aquela que fosse vitorioso. Pratiquei natação competitiva por 10 anos consecutivos,
todos os dias, das 7 às 9 da manhã, e competições quase todos os finais de semana. Não era e nunca foi meu esporte favorito, mas foi o que meus pais escolheram para mim e deu o pontapé inicial na minha carreira de atleta. Logo depois comecei a jogar vôlei. Mesmo não sendo alto, me destaquei muito. Com 16 anos, fiz parte do time júnior nacional de Bermudas, onde fiz intercâmbio. Iríamos disputar um campeonato no Caribe, mas não pude ir, pois não era um residente permanente da ilha. E a minha maior influência? Meu pai. Esportes, né? Eu também, desde criança, fui apaixonado por esporte, sempre pratiquei vários esportes. De criança fiz judô, fui vice-campeão paulista, a paixão era o futebol, o Palmeiras me pegou para jogar lá, joguei um tempo, mas enfim, naquele tempo eu não tinha muita escolha, meus pais tinham um negócio, eles sempre colocaram pra gente, para os filhos, que a gente teria que trabalhar no negócio, né, que a gente dependia daquilo, e era uma fábrica de pianos, né, que existe até hoje, pianos Fritz Dobert, né. Então eu não tinha muita escolha, né, eu tinha que mais ou menos tentar talvez estudar alguma coisa voltada ao negócio, mas o esporte fazia parte da minha vida e eu paralelamente fiz vários tipos de esporte, né. Fui surfar, surfei em vários lugares aí no mundo, fiz capoeira, pratiquei muita corrida, natação, que é o que eu gosto de fazer e faço até hoje, né? Então, assim, ele tinha também essa influência da minha parte, né, de ver um pai que praticava esportes, né, e gostava do assunto. Quando meus filhos nasceram, né, que eu tenho a Sara, mais velha, 3 anos que o Caio, eu coloquei para minha esposa assim, olha, eles têm a escola para ir e eles têm 2 matérias que eu julgo obrigatória, tá? Uma é praticar um esporte, que eu julgo que para criança o esporte bom é a natação, e praticar música, né? Ter educação musical, né? Eles nasceram com isso praticamente, né? Porque já nasceram dentro de uma piscina e com um piano na frente. Então eles não questionavam muito, mas o Caio, quando pequenininho, ele adorava a música, né? Tanto é que até na adolescência dele, achei que ele ia ser músico mesmo, né? Então, assim, até quando ele era muito pequenininho, né, 3, 4 anos, ele falava, mamãe, onde é que eu vou hoje? Eu vou na música, hoje você vai na música, cara. Ele vibrava. Hoje você vai na natação. Ele já murchava um pouco. Inclusive, a natação não era o esporte que o Caio mais gostava de praticar. Mas o Caio sempre foi muito obediente e muito determinado. E eu falei para ele, você não tem escolha quanto à natação, você pode praticar até outros esportes que você queira no paralelo, mas você vai nadar até os 14 anos, até o dia que você completar 14 anos. E ele cumpriu aí com muita determinação e dignidade, né, o período da natação dele, né. Ele, assim, um pouco diferente da minha filha. Minha filha era uma pessoa que na natação tinha muita facilidade. E o Caio não. O Caio, para arrancar uma medalha, ele tinha que batalhar muito, porque de fato a natação ele não tinha a facilidade, né, da natação que tinha, por exemplo, a Sara, né? Então para ele era tudo com mais esforço, mas mesmo assim, Caio saía da cama às 6 da manhã, com frio. A gente nadava aqui treinava aqui na prefeitura de Vinhedo, né? Quero até mandar um beijo para nossa técnica, minha técnica até hoje, a Estela. E assim, ela até dizia, né, a Estela, assim, puxa, o Caio, eu já vi o Caio chorando dentro d'água, né? Porque era um frio grande, 6 da manhã, caía na água, treinava 2 horas, e sendo que não era o esporte escolhido da vida dele. Pois é, eu acredito que todos temos um campeão dentro de si. Basta acharmos no que somos bons de verdade. E com 17 anos, eu achei. O meu esporte é levantar peso. Oito anos. Fazem 8 anos que eu faço essa porra. Todo dia sem errar. Faça chuva, faça sol. Com ou sem motivação eu venho treinar. E ainda tem filha da puta pra me julgar. Um campeão de verdade é o atleta que dá tudo de si quando não tem ninguém olhando. Pra muitos, isso é uma obsessão. Mas eu quero que se foda quem acha isso. Pra mim, é apenas uma terapia.
beber vinho pra relaxar antes de dormir. Mas essa daqui é minha terapia, levantar peso pesado. Ano passado eu me tornei um atleta profissional pela Federação Americana NGA de Fisiculturismo Natural. E para chegar naquele nível eu tive que levar meu corpo ao extremo. Tão ao extremo que chega a não ser mais saudável. Simplesmente não é mais saudável nem fisicamente, nem psicologicamente. E é engraçado porque a gente tenta buscar a aparência de um corpo saudável quando na verdade a gente coloca a performance acima da saúde. E eu acabei pagando o preço. Meus níveis de testosterona acabaram ficando em níveis considerados deficiência clínica. Isso porque quando você leva o seu corpo ao extremo da gordura corporal, chegar naquele mínimo possível de gordura corporal que você consegue, você acaba tendo esses efeitos negativos no seu quadro hormonal. E com isso eu comecei a sofrer de depressão, mal-estar, falta de motivação, falta de libido. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que é fazer reposição hormonal de testosterona. E com isso eu deixaria, de ser um atleta natural, perderia o meu Procard naquela federação e não poderia mais competir ali. Mas no final das contas, a gente quer sempre prezar pela saúde. Então eu segui os conselhos do médico, decidi fazer a TRT. E já entrando nesse embalo, eu pensei, vamos ver a resposta do meu corpo, apenas com a TRT, e ver se vale a pena tentar subir numa competição mais competitiva, com mais visibilidade, como a NPC. E foi exatamente isso que eu fiz. Convidei um dos meus grandes amigos e um cara que eu admiro muito no esporte, que é o coach Rubens Gomes, para me preparar pela primeira vez para uma competição entre hormonizados. E eu quero representar muito bem meu país, o Brasil, aqui fora, nos Estados Unidos. E quem sabe agora me tornar um pro na IFBB. Você não é natural. Você é um mentiroso. Seu safado. Ficar mentindo pra ganhar dinheiro. Impossível você ser natural. Certeza que você enche o cu de GH e bomba. Não foi fácil. Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso. Isso me entristecia. Nunca havia feito mal pra ninguém, mas alguns me retratavam como vilão. E isso tudo me fez pensar em desistir. Eu tinha medo do ódio das pessoas e até que ponto isso poderia chegar. Mas olha, fazer essa TRT foi a chance que eu consegui de provar pra esse bando de babaca que eles estavam completamente errados. Chegou a hora de calar a boca deles.
most disciplined people I have ever met. I have never seen someone so willing to put in the work for something that is so difficult. I have seen him, just so hungry and so tired, and he still pushes himself to go to the gym and to follow his diet every day. And it is really something that I admire about him. He is such a hardworking person, and he cares so much about this sport and everything that goes into it. And he does not give up, even on the days that are the hardest for him. And it's one of the reasons that I really fell in love with him, just because of how dedicated he is to everything that he does. Se fosse fácil, todo mundo faria. O problema é que todos veem o resultado final. Mas ninguém acompanha a sua jornada. Sempre vão olhar, apontar e te julgar. Porque eles não sabem tudo que você teve que passar para estar ali. É engraçado. Às vezes nem as pessoas mais próximas de você querem te ver melhor que elas. São raros os relacionamentos e amizades verdadeiros. E eu só tenho a agradecer por ter uma esposa que está do meu lado, sempre. So when Kyle came to me telling me that he wasn't going to be natural anymore and he was going to start taking steroids, at first I was a little bit like, no. You hear all about the things, like being super aggressive and really, your body changing a whole lot and not always in a good way, and just never wanting to, just not being the same person anymore. And I had been through a prep before where he was natural, and I didn't really like what it did to him. And so I kind of thought, oh my gosh, steroids are gonna make it 100 times worse. And I was scared for his health and the things that it was gonna do to his heart and his blood pressure and other things in his body. And I knew that once he got on them, it wasn't something that he could just do for a prep and then stop. It was gonna be something that he was going to be doing every day for a really long time. And I really wasn't sure how I felt about it. He has done so much research, and he is one of the smartest people I know, so I knew that he knew what he was getting into. And at the end of the day, when he told me that it was going to be okay, I just kind of had to trust him and support him, especially as his wife, and just knowing everything that goes into bodybuilding. So he decided that he was going to do it, and I just was like, okay, whatever happens, I'm going to be here for you. I'm going to support you on it. And then we started. And what really changed it for me was a doctor saying that he needed it as well. He had gotten lab tests done, and his levels for testosterone and some of these other things just weren't where they should be for someone his age. And I knew that the testosterone was going to help get him to a normal place. And so that was something where I couldn't argue then. So I was still a little bit apprehensive about it, but if it was something that was going to help him in the long run, I trust him, and so then I was on board with it. So when he started prepping for this competition, I was kind of interested to see how it was going to be different than his last one. And in some ways, it's been a lot better, just because, I'm living with him now that we're married, and so I really understand more everything that goes into prep. I didn't really understand it last time, so I couldn't see, how little he was eating and how much he was working out and how tired he was all the time. And those are things that I can understand more. And before, when he wasn't on testosterone, it was almost like I felt like he didn't want me around, just because his levels were so low that it was completely altering who he was on the inside. And that's gone now, because his testosterone levels are still at a normal place. And so I really like that about the way this prep is different. I will say that Kyle has always been someone who, he's a go-getter. He really likes, fast-paced things. He never has had the best patience all the time. And I don't believe the thing they say about steroids making people super aggressive and just changing who they are. I think that the steroids, on top of Kyle's normal personality, on top of being hangry all the time, has made it so that his patience is low. And so that is hard sometimes, just for me personally, remembering what he's going through and me being patient with him, and trying to remind him to be patient with me. That's the hardest part about this prep. But
I am so supportive of everything he's going through, and it's crazy to me to look at his pictures and to see him walking around the house and just see how good he looks. And I'm really, really excited when he gets up on stage because I think he's going to shock everyone. Major League Baseball facing another black eye, all because of players' apparent use of performance-enhancing drugs. 168 Russian athletes are competing under a neutral flag at the Winter Olympics this year. Russia's official representation is banned at the Pyeongchang Games because of a large-scale doping scandal. So its competitors are formally titled Olympic Athlete from Russia. How many countries are doping? 20 plus. 20 plus. For sure. Some breaking news now on Lance Armstrong. The global governing body of cycling has just announced moments ago it will ban Armstrong for life and strip him of his 7 Tour titles. 7 times he seemed to do the impossible at the Tour de France and then the doping scandal. And now his medals, his glory, his future in question. High school kids and doping, with baseball season just around the corner and A-Rod's admission of steroid use dominating headlines the past few weeks. Absolutamente todos os dias nos últimos 15 anos que eu tenho trabalhado com esse esporte é assim. As pessoas usam como muleta, como desculpa, o fato dos esteroides anabolizantes potencializarem performance para justificar suas próprias falhas, suas próprias desculpas, sua falta de comprometimento. E o que a gente acaba percebendo é que, apesar disso estar impregnado em todas as modalidades esportivas, não importam quais, ela também está dentro de todo mundo que busca, de alguma forma, objetivos estéticos, sejam eles competitivos ou não. E de verdade, todos os dias alguém me pergunta, mas ele só conseguiu isso porque ele usou esteroide. E eu vejo que no final das contas, o elemento principal que faz um atleta ser quem ele é sempre a genética somada aos esforços que ele conseguiu colocar dentro da preparação dele, para dentro da vida dele. Eu acredito de verdade que se não houvessem esteroides anabolizantes, os campeões continuariam sendo os mesmos no esporte. A diferença é que talvez o nível de cada modalidade não tivesse tão alto como ela está hoje. Faz 24 anos que eu treino musculação. 12 anos que eu participo de competição. Eu acordo 4h30 da manhã para fazer meu cardio. Trabalho o dia todo. Tenho outra sessão de cardio. Cuido de toda a minha alimentação 24 horas por dia. Tem vezes que eu tenho que fazer de 3 a 4 treinos no dia. E ainda as pessoas falam que o mérito de tudo isso é a droga. Eu não fico com raiva dessas pessoas, eu fico triste. Porque só a gente que sofre, só a gente que está nessa vida, sabe o tanto que é sofrido para chegar aonde a gente quer chegar. Nos nossos sonhos. Um dia eu postei uma foto e eu não tinha tomado nada, até porque eu não ia mais competir. Eu fiquei 2 anos sem competir e eu queria engravidar, então, portanto, eu não fiz nenhum uso de anabolizante, nada. E quando eu postei essa foto, que eu estava bem definida, estava seca, por quê? Porque eu treino, faço dieta. Eu tenho a maturidade muscular de muitos anos de treino. E uma pessoa chegou e falou que minha testo estava lá em cima. Tipo, que eu estava usando alguma coisa. Gente, eu fiquei tão revoltada. Minha vontade era de entrar e comentar e, postar o cara, falar um monte. Mas eu falei, pra que eu vou fazer isso? Se eu tomo, eles vão falar que eu tô tomando. Se eu não tomo, vai ser a mesma coisa e vão continuar falando. Então, o que vale é a minha consciência. É engraçado porque agora toda a minha evolução é atribuída ao uso dos esteroides. E antigamente, quando era natural, era impossível eu ter conquistado aquele físico natural, então também falavam que eu usava esteroides. Então as pessoas acabam se contradizendo o tempo todo e sempre procurando uma desculpa para dar pelo fracasso delas, talvez, ou por desacreditarem no que é possível
o corpo delas chegar se elas realmente tiverem foco, determinação e disciplina. Então, assim, você não vai ser um grande atleta usando esteroides. Se você não consegue evoluir naturalmente, se você não consegue ter a determinação de evoluir sem usar nada primeiro, né, de realmente aprender a treinar, aprender a fazer dieta, porque na verdade é fácil você evoluir, principalmente com esteroides, é só você saber fazer as coisas direito, saber fazer uma dieta, saber fazer um treino, mas as pessoas infelizmente hoje em dia não sabem fazer isso, não sabem o básico e acabam apelando para as drogas achando que isso vai resolver tudo e vai fazer milagre. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Ô, mano, e aí, beleza? Tranquilo? Como foi a viagem, cara? Pô, cansado, né? Cansado? Acordei 1 da manhã. Você não sabia que você ia vir pra Flórida? Você veio com roupa de frio, cara? O raio tá negativo. Entra, mano, entra. E aí, velho? Ah, cansado, mas ansioso, né, velho? Confiante. Como tá sendo tudo, velho? Cansado demais? Ah, velho. Faltam 6 dias para competir agora, e esses dias são cruciais em ter alguém com você para te auxiliar em cada passo do processo de finalização. Então vou ficar com meu coach, o Rubens, que irá me auxiliar de perto nessa fase até o grande dia da competição. Uma pessoa que eu admiro e respeito muito, além de ser um grande amigo. Aí hoje é high carb, né? O último dia high carb? Sim, você vai ter que fazer esse último high carb, porque como você vai começar uma semana de depressão e provavelmente vai ser bem puxado, você vai chegar num nível assim de depressão de carboidrato que a gente não fez a dieta inteira, então a gente vai precisar que você coma bem hoje, cara, descanse principalmente, entendeu? E o mais importante, o que vai mandar tudo que a gente vai fazer agora vai ser como que tá seu físico, né? Porque todas as vezes que eu te vi pessoalmente eu me surpreendi. Então agora, principalmente, para eu poder te dar um protocolo, fazer tudo direitinho, eu preciso ver como é que você tá, como é que tá a condição da sua pele e tudo, pra daí a gente criar os próximos passos aí, tá bom? Sei que você tá cansado, mas eu preciso muito ver você, velho, antes de você descansar, tá bom? Cara, só para aqui mesmo, a gente tem uma luz boa, natural aqui, pode tirar aqui que a gente dá uma olhada. Hora da verdade, hein? Vamos ver, espero que você me surpreenda como você fez as outras vezes, cara. Faz tempo que você não vê pessoalmente, né? É, pessoalmente é sempre melhor, né? Vou tirar aqui. Isso aí, mano. Muito bom. Mais uma vez, realmente te avaliar pessoalmente é muito diferente do que a gente vê em foto, em vídeo. Não entrega tudo, sabe? É bacana poder ver de perto. E juro pra você, eu tava ansioso pra poder chegar nesse ponto de te ver agora, assim, há uma semana de competir e ver que eu realmente só precisava fazer os ajustes finais, só precisava dos detalhes, tirar água, coisa do tipo. Exatamente. Aliás, você tá à frente do cronograma, porque a sua pele já tá muito encostada no músculo, entendeu? Quando chega nesse ponto, sempre tem uma água flutuando em lombar, em glúteo, em posterior. E lidando com as armas que a gente tinha na mão, você tá num ponto bem acima, porque você não esvazia, né, cara? Você não murcha. Hoje, teoricamente, era pra você estar super vazio, depois dos low carbs que você fez. Eu sempre estava me sentindo bem denso todo dia mesmo, com low carb, 4 dias de low carb que eu vim agora, no treino, assim, eu falava, caramba, porque quando eu tava natural, realmente murchava. Sim. Ficava pequenininho, me sentia uma criancinha. Agora eu tô me sentindo bem. Vamos colocar umas coisas pra gente ver? Coloca ela como se fosse já na categoria do clássico, joga a perna pra lateral. Boa. Ótimo. Ótimo. Detalhado, perna fatiada. Isso. Quebra bem o tronco, que fica bem bonito, Caio. Tá com a cintura fina, tá abrindo bem a dorsal.
Maravilha. Vamos colocar uma pulo de costas, tá? Mesma coisa. Acha a perna primeiro, encaixa o femoral, contrai bem o glúteo. Ou achou, girou o punho para trás. Bum! Aí. Ficou. Excelente. Volta de frente, aperta o peitoral no mais musculoso pra gente ver aqui em cima. Ótimo, maravilha. Não esquece de achar a sua perna, tá? Toda vez que o quadril vai para trás, você finca mais seu sartório. Daí você ganha detalhe. Abdômen. Boa. Excelente. Muito bom. Ergue bem os braços. Aí. Não tá perdendo detalhamento de peitoral. A hora que pintar, levanta bem, né? Porque apesar de você estar com... Você ser um cara bem claro, bem branco, a luz do dia ela põe bastante detalhe, põe sombra, então a gente consegue ver bem os cortes, né? Isso aí a hora que pintar vai ficar bem bacana, mano. Feliz demais, cara. Muito bom. Vamos pro trabalho. A semana aí, você já quer que mude alguma coisa de água hoje? Hoje você vai começar a hiperidratação. Preciso que você comece a hidratar muito bem, que é isso que vai expulsar toda a água residual que tem. Quantos litros mais ou menos? Cara, pro seu peso, 9 litros. 9 litros hoje. Faz um carb up hoje, come bem, descansa. Quero que você, sabe, coloque as pernas sem treino. Não vai fazer nada. Sei que a viagem deve ter sido cansativa. Sim. Mas aproveita para dar uma relaxada, dorme um pouco ali, organiza suas coisas que semana vai ser puxada, velho. Encosta na minha mão, encosta a mão na minha mão. Aí, preparado? 3, 2, estabiliza. Bora. Vai. Isso. Pode deixar, pode deixar. Não vai parar, não vou te ajudar mesmo. Vai. 3, vamos. 4, bora, Caio. Vai. Não para, não para, não para. Vai. 2. Mais uma, guerreiro. Vai, porra. Boa. Tá bem pesado, então não entra muito adrenalina no peso, não. Pra você não fazer muito na raiva agora, porque não é a ideia você bater carga nenhuma. Só quero que você sinta, você vai forçar, você vai levar sua musculatura no máximo agora. O único movimento pesado que você vai fazer. É carga que você não trabalha nem quando você tá fazendo hipertrofia normalmente. Então já entra focado, tira a barra com concentração, mas põe raiva, põe coração. Bora. 3, 2, 1, vai! Estabiliza. Bora. Você, Caio, você. 1, sozinho. Vamos. 2, não para. 3, bora. Vai. 2, 5. Mais uma. Última. Vai, Caio. Boa. Os 10 pounds mais barra. Tá na mão. Eu entrei na vida do Caio há pouco tempo. A gente ficou amigo há mais ou menos 1 ano e meio. Mas eu posso dizer que pela intensidade com a qual a gente viveu esses últimos tempos, eu me considero mais do que um treinador hoje na vida dele. Eu me considero como um amigo. Eu acompanhei muita coisa da vida do Caio, nesses últimos momentos dele, na transição dele, da carreira, da vida competitiva como pessoa. E é engraçado porque a gente se conheceu numa situação de adversidade para mim. Eu estava quase fora do bodybuilding. Depois de 15 anos trabalhando com isso, tendo trabalhado com os melhores atletas do país, eu estava de verdade bem inclinado a desistir. Depois de alguns dissabores, depois de perder alguém muito próximo a mim, um atleta muito querido, eu achei que eu tinha acabado pro esporte. Mas eu acredito que as pessoas entram na vida das outras exatamente para trazer algo novo. E o Caio, ele veio talvez com essa missão para minha vida. Ele trouxe para mim o brilho que eu precisava para eu entender que eu não tinha acabado pro esporte, que talvez eu estivesse só começando, que eu tivesse talvez uma missão de me tornar treinador dele, de ser o cara que fosse conduzir a carreira dele agora na NPC, nesse desafio, e que pudesse ajudá-lo a chegar perto dos objetivos dele. Falar do Caio é uma coisa até simples, né? No sentido de que se você for perceber que hoje as pessoas têm exatamente
a falta de tudo que ele representa, as pessoas não têm foco, elas não têm disciplina, elas não têm determinação. E isso normalmente é o motivo da maior das frustrações de tudo, na vida pessoal, no relacionamento. E o Caio, com 24 anos, consegue equalizar a vida profissional dele, o casamento dele, consegue ser um grande atleta e consegue ser um empreendedor. E com tudo isso, ele ainda sabe dizer que a vida dele é tranquila, que ele tem tempo para fazer mais coisa e tal. Então, a gestão do tempo dele é maravilhosa, o nível de foco e de comprometimento que ele consegue colocar em cada coisa que ele se dedica a fazer. Eu acredito que tem sido diferencial na vida dele até aqui, como pessoa, como ser humano, e eu espero que são esses mesmos elementos que vão levar ele num degrau superior como atleta, porque isso eu reconheci em pouquíssimos atletas que eu trabalhei até hoje. Ele mudou algo muito importante dentro de mim, ele me trouxe de volta para esse meio. Então eu vou fazer o que eu puder para que ele seja o cara mais reconhecido nesse meio também como atleta. De 10 em 10 a gente vai dropar o peso agora. Então faz os 10 movimentos mais encaixados que você puder. Tenta usar movimento mais rápido só na última, tá bom? Se for o caso eu vou reduzindo, eu vou sentindo como é que tá sendo o estresse, aí eu vou reduzindo mais. Pode deixar que não vou deixar falhar não. Preparou? 3, 2, 1, 10. Isso. 9, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, guerreiro, 3, 2, vai, boa, segura a volta, aí, vamos, nossa, isso, 2, 3, 4, tô com você, bora, 5, 6, vai, 7, 8, vamos, 9, mais uma. Aí, agora vai ser bala, agora é moleza, cara. Vai brincar no peso agora, Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, guerreiro, 7, vamos. Vai, mais uma. Boa, porra. Caralho. Preparou? Vai. 10, hein? 9, 8, é o seu peso. 7. Bora. 4, 3, 2, vai. Aí. Ser generoso, hein, Caio? Pra você não reclamar. Bora. Vambora. Bonito. 9, não vai parar. 8, vamos. 7, 6, vamos. 5, vai. 3, 2, vai. Boa. A última. Vai. Brinca. Leve pra caramba. 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, contrai peito. 8, 9, mais uma. Vai. Boa. 2. Vamos. Boa. Já não tá indo mais. 3. Bora. 4. Não vai parar. Sobe, Caio. Vamos, Caio. Empurra, Caio. Vamos. Bora. Vai, Caio. Sobe, Caio. Você veio pra vencer. Bora. Vai. Sobe, Caio. Sobe. Vamos. Vai terminar no chão. Boa. E aí, o que foi, cara? Mano, fui lá fazer inscrição e o peso da Classic é 82 quilos, cara. 82 quilos? Não deixaram eu entrar no Classic. No final das contas, cara, eu não imaginava que, assim, um trabalho de 6 meses ia te dar 20 quilos de músculo, né? A gente pensou que essa transição ia ser subir primeiro na Classic, pensando em no futuro você entrar no bodybuilding, mas
Não tem como, você sabe, né? Eu também 10 não ia, quilos acima, velho. também não ia espremer seu físico agora no final, só pra você bater peso. Eu acho que eu tô seco, tipo assim, não tem como secar mais 10 quilos. Sim, não tem como. Então, bodybuilding, cara. Só era que... o plano pro futuro, mas vai ter que ser agora. Eu tava olhando agora, né, e o problema é que assim, dá pra ir no bodybuilding de boa, só que eu tô, tipo, 3 quilos acima da categoria que seria o ideal entrar, que senão eu vou entrar com os caras muito grandes. Sim, senão você pega heavyweight aberto. Aí fica... Não, nós vamos arrancar esses 3 quilos agora. Só tem 1h30. Você acha que dá, velho? A gente vai fazer dá, mano. Eu só bebi 1 litro de água hoje, então vamos dar uma ajudada. Cara, você vai improvisar uma sauna ali no seu banheiro, vai deixar a água bem quente, fecha tudo lá, agasalho em cima, você vai aumentar os diuréticos dos diuréticos naturais que você está tomando, os manipulados, toma mais ele, fica lá quietinho, só 1h30 e tenta usar o banheiro, fazer o que você puder, exatamente, usa o banheiro. Tem um laxante? E vamos pôr um supositório, alguma coisa assim, cara. A gente vamos abrir. Agora, ó, 1h30, então é já. Vai pra lá, faz tudo e eu volto aqui daqui 1h30 pra gente ir pra pesagem. Cardio você acha que não rola? Não vamos fazer porque o tempo que você vai perder lá, se mexendo, tudo, você pode inflamar mais, vai perder um pouquinho de água. Eu prefiro que você fique ali desidratando, quietinho e deixa a coisa acontecer. Eu vou lá então. 1h30 eu volto pra gente lá. Ficar lá suando que não maluco. Abraço. Esse rola. Valeu, man. Fechou. What's going on, brother? Good. Who's competing? NPC card. And him. NPC cards. You got your NPC cards? Yes. Let's take a look at the NPC cards. You guys already registered online? Yeah. Okay. Alrighty, we got 9:20. Kind of not being procrastinating, right? This is not October. Someone did like yesterday. Yep. October. What are you doing? Body physique or figure? Go ahead and see Jennifer, and you go right behind her. You're all set. You doing bodybuilding or you got your trunks on? Yeah. Okay. Here to the gentleman in the black shirt. Thank you. Hello. Yes, sir. Kyle, see you Awesome. And you're doing... I'm not gonna be weight for classic, but I wanna do novice for bodybuilding. Okay, I can switch that. Amy, yeah. Well, Calvin, is it marked on there right? Yeah, I put it on the bottom, but I did that right. We took him off physique and we added novice bodybuilding. Yeah. Yeah, actually, heavyweight. Yeah, heavyweight. You can see Amy right here, and then she'll send it. Good luck. Alright. Tem que encher. 201, faltou 1,5 kg. So you're doing open bodybuilding and novice bodybuilding, no classic. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Então, Caio, você viu que a gente tem uma nova estratégia a adotar aí, né, mano? Tivemos... Ficou peso 1,5 kg acima, velho. Sim. Cara, te falar a verdade, se a gente tivesse planejado pensando no bodybuilding, a gente tirava esse peso na semana, não ia ser um problema nenhum. A gente não montou estratégia de corte de peso nem nada. Mas é o que eu te falei, cara. Vamos entender isso aí como uma resposta pra nós, entendeu? Eu não imaginava que eu ia colocar um cara em 6 meses que ia sair de uma competição natural para ser um heavyweight da NPC. Então, é bom para você ficar orgulhoso, mas a gente, mais do que qualquer coisa, a gente vai ter que aprender com os feedbacks que eles vão dar para nós. Você ganhando, perdendo, o que acontecer amanhã, a gente tem que tirar lição disso pra gente ver o que a gente tem que fazer daí pra frente, entendeu? Se você vai ter que seguir como um heavyweight, ou se você vai ter que se adequar como um light heavyweight. E agora muda tudo, mano. Estratégia agora você fala de carb up? Com certeza, cara.
Agora, a estratégia que eu tinha era que sua pele estava chegando, ela já estava começando a entrar. A última vez que eu te vi, antes da gente ir lá pra medição, ela já tinha encostado bem, você tinha feito aquela sauna, então a gente tinha forçado a desidratação, já deu pra ver como é que o físico ia ficar, já tava cortando, e eu ia segurar no Carb Up limpo, como você fez hoje o dia todo, até que amanhã a gente ficasse comendo só uma energia rápida, um chocolate, uma coisa assim. Agora mudou tudo, cara. Agora a gente vai ter que arriscar. Vai. O que você vai fazer? Bom, basicamente é o seguinte, como a gente não sabe quem a gente vai pegar, porque não deu pra ver lista, não deu pra ver quantas pessoas tem na categoria e muito menos o nível desses caras, presumo que venham caras muito grandes, então a gente vai ter que deixar você maior. Então a gente vai começar a soltar já hoje à noite, aproveitar que você desidratou bastante nesse caminho pra cá, já forçou a desidratação, e você vai ter que comer, cara. Então eu vou dar uma liberada na dieta. Mantém água, sem água. Sim, eu vou dar uma última olhada em você pra ver se a pele entrou mais, mas não tem como, você vai ter que comer. Você vai ter que comer, a gente vai ter que correr o risco. Eu tô fazendo isso porque eu sei que você lida muito bem com sal. Você é um cara que jogou o sódio alto a dieta inteira, se hidratando bem. E nessa semana de hiperidratação também manteve o físico super cheio e a pele encostada. Então agora a gente vai pro tudo ou nada, cara. Eu preciso colocar você grande no palco pra fazer frente pra eles. Você vai pedir o que você quiser comer, uma pizza, um lanche, alguma coisa assim, comida carregada. E vamos jogar. E novo check-in depois disso, eu vou ficar acordado até a hora que precisar pra ver você. E amanhã a hora que acordar de novo. E a gente vai ter que encher isso aí. Beleza, e começa já agora então. Começa a mandar. Agora. Bora lá então. Tá se sentindo bem? Ah, velho. Tô bem nervoso, né? Porque agora eu realmente não sei. Tipo, eu vou subir com um nego gigante na minha cabeça, assim. Eu realmente não consigo. Eu imagino o cara da Open, tá ligado? Tipo, mas é nego aberto. E eu nunca imaginei que eu ia pisar no palco do lado desse tipo de gente, né? Eu tava pensando no Classic, onde eu me sinto confortável, onde era prona natural, né? Então eu já tinha uma certa bagagem nessa categoria. Agora, hormonizado, heavyweight. Velho, eu muito menos. Eu muito menos esperava que em 6 meses a gente ia conseguir isso. Você tá perfeitamente pronto para ser um heavyweight? Mentira, a gente entende bodybuilding, a gente sabe que você tem muito que desenvolver seu físico ainda. São 6 meses, cara. 6 meses. É isso que eu quero que você ponha na sua cabeça agora. São 6 meses que tirou você de natural para um bodybuilder heavyweight. Não é o Rubens falando, não é você achando, é o seu peso na balança de uma competição oficial do NPC. Entendeu? Então, talvez Deus quis assim. Entendeu? Pra mostrar o seu potencial, o quanto a gente tem que trabalhar, qual a direção do trabalho. Vamos jogar o jogo, cara. A gente tá aqui pra jogar o jogo. Você trabalhou, você batalhou duro até agora, eu sei o quão duro você deu, entendeu? Agora a gente vai pro tudo ou nada. Eu tenho armas, eu sei que você tem isso aqui, que é a coisa mais forte que vai levar você amanhã pra competição. Então você vai fazer isso agora e vai continuar com o mesmo foco que você fez até agora, velho. Então é isso aí, bora comer, encher e subir no palco com um sorriso no rosto. É isso aí. E que eu sei que o físico que eu botei é realmente o melhor da minha vida, então isso já foi uma vitória. Agora é só cumprir a missão. Isso aí, mano. Bora lá. Yeah, for Kyle. 2780. Good. Yep. All right, thank you. Thank you very much. Have a good night. Eu acho fascinante o esporte do fisiculturismo. Não é só ir na academia, levantar peso, comer as mesmas comidas e tomar tal e tal droga. É conhecer cada detalhe do seu corpo, entender o que funciona para você e jogar de acordo com isso. A estratégia foi montada. Hoje de manhã, meu corpo já não estava respondendo como esperávamos, carbando apenas com arroz sem sódio. A pele já está flutuando um pouquinho, a água ainda. Fez só uma refeição, ainda foi de fibra, né? Não começou a entrar tanto carboidrato. Provavelmente ao longo do dia esse aspecto vai melhorar ainda mais. Porque a pele tá fina, dá pra ver que ela tá fina, mas ela tá flutuando em cima do músculo ainda. Tem que comer bem hoje. Mesmo esquema, não deixa... Isso seria que eu tô murcho, então. Você ainda tá faltando encher, exatamente. A nova estratégia para encher acabou funcionando muito melhor.
O Rubens veio me ver algumas vezes durante a noite e meu físico tinha começado a encher e a pele colar. Passei a noite em claro, comendo a cada 1 ou 2 horas, morrendo de sede e ansioso para a competição, até que o sol nasceu. E chegou a hora de colocar todos os últimos 6 meses à prova. Holding on to this, holding on. I know I'm holding on to this, holding on. Don't let me repeat it. E aí, velho? Cansado? Sim. Cara, a gente escorreu muito, mano. Então, velho. A gente fez a meeting, né? Aí logo depois, tipo, faltava 15 minutos pra começar, eu era a primeira categoria. Sim. Aí eu comecei a fazer pump, aí já comecei a suar, aí chegou na luz lá, comecei a posar, começou a suar. Eu acho que atrapalhou na segunda vez, você tirou um pouco a tinta e tal. E você pegou um atleta do Gustavo Badel só. Atleta do Gustavo Badel. Foda. Ele chegou com o cara, eu vi o cara se preparando lá e tal. O cara tá bom, ele tem mais maturidade que você, porque é um cara bem mais velho de idade, dá pra ver. Sim, deve ter uns quase 40 anos. E ele subiu exatamente nas 2 categorias que você foi, né? E não trocaram você pro meio. Então não dá pra saber. Ele ficou no meio o tempo todo. Teoricamente eles colocaram ele ali como centro. Agora, pode ser também, como eles não movimentaram nada, em categoria nenhuma até agora, pode ser que seja simplesmente uma forma deles avaliarem, né? Sim. Mas o que eu notei foi que o cara tinha um pouco mais de maturidade, principalmente de femorais que você, sabe, quando ele posava. As suas poses, quando você colocava duplo bíceps de costas, encaixavam melhor, você tava com um pouco mais de volume quando aparecia o duplo bíceps de costas. Sua perna tem um tamanho muito bom, mas não ficou com os cortes profundos como eu queria ainda, entendeu? Mas vamos ver, tá? Deu um pump legal, entrou, conseguimos reverter bem. Eu precisava de uma toalha, alguma coisa. Sim. Vamos... Alright, I'll see you. Faz o seguinte, volta lá pra dentro do backstage, a gente tenta conseguir alguma coisa... Backstage não, pro evento, a gente tenta conseguir alguma coisa só pra você tirar esse excesso aí. Tá bom? Põe a roupa. De qualquer forma. Vai ficar muito manchado. Você vai ter retoque depois lá no hotel de novo. Parte da tarde eles vão estar lá. Como tá sentindo? Sei lá. Só fiquei meio puto com a tinta na primeira. Escorrendo muito. Muito pouco tempo fazer pump up, velho. Eu tava frio, eu fiquei lá fazendo flexão, tal. Aí eu senti já cansado. Eu falei, vou parar porque senão vai ficar difícil encaixar a pose. Aí eu entrei debaixo da luz. Bom. Mas não tremi muito, né? Não. O encaixe das poses foi certo, só tem que, primeiro de tudo, achar sua perna. A gente tem que melhorar a profundidade de corte dela.
Pra ela achar tão rápida quanto o seu tronco. O seu peitoral e o seu ombro, eles saem sem você fazer nada, saca? A gente tem que fazer isso com o resto do seu corpo, porque se a gente não tem ainda maturidade para ser um atleta jovem, a gente tem que ter condicionamento de sobra. Não tem como. É uma zica. Competir aqui nos Estados Unidos é foda demais. Vem 10 categorias pra frente, todas categorias fracas. Aí sobe na sua quem? Véio, no o atleta do Badel. Backstage eu fiquei confiante. Uhum. Eu tava preocupado por causa que eu subi na categoria pesada. Sim. Aí eu comecei a ver os caras e falei, pô, tô mais seco que esse cara, tô mais seco que esse cara, tô mais seco que esse cara. Aí eu vi esse cara e falei, bom, esse daí eu já não sei. Você viu que ele chegou em cima? Ele chegou em cima, ele entrou no backstage junto com a Dora. É um atleta de um cara que compete Olímpia, um cara visualmente assim, mais velho, tudo, entendeu? E é assim, cara, quando é com a gente, cara, pode ter, 12 atletas numa competição inteira, o único cara bom vai subir com você. É assim, isso é bodybuilding. E é isso que puxa a gente pra cima, cara. O importante é que... Bom, eu tenho 20 anos, vou ficar que nem ele. Então. Exato. All right, gentlemen, front double bicep. Dive number 57 and number 9 switch. His back doesn't have to be the same way yours does. Send me those pictures. Bom, pelo menos agora você aprendeu a me finalizar, né? A gente sabe o que tem que fazer da próxima vez. Mais ou menos, cara. Vou te falar a verdade. Assim como você, eu também me puxo muito pra fazer o melhor, né? E pode ser que você saia como overall da noite. Você acha, cara? Eu acho que dá, porque não teve troca nem nada. Vocês estão no mesmo nível, o cara tem pontos muito fortes, é um cara mais maduro, um cara com mais idade. Mas não trocaram de lugar na categoria nenhuma, porque eram poucos competidores naquela categoria. Então, mesmo que você saia como overall dessa noite, eu não vou estar feliz, cara. Não vou estar feliz porque... Primeira vez que você não tá me finalizando. Eu sei, Caio, mas assim, muita coisa envolvida. Você veio essa maratona inteira desenvolvendo, cara. Você entendeu? Comigo. A gente acertou tudo. Você ganhou o peso do jeito certo, você fez um off muito bem feito, você fez a dieta muito bem feita. A gente chegou no ponto que eu queria antes de começar a Peak Week. Só que eu sei que foge às vezes um pouco do controle, mas eu não me permito, brother. Não me permito. Relaxa que daqui a 7 dias tem de novo. Sim. Então, dessa vez a gente não vai deixar passar nada, errar nada. Eu acho que dá pra gente entrar na Light Heavy, né? Descer uma categoria. Sim. Vai sofrer um pouquinho, mas acho que rola. E... eu tô feliz, mano. Que bom, mano. Eu tô feliz porque eu acho que realmente eu subi num shape bom, consegui bater de frente com o melhor atleta da noite, eu acho, que tava ali atrás no backstage, que eu vi. Quando eu vi ele, eu falei, vai ser esse cara que eu tenho que bater se eu quiser ser overall hoje. E é isso, né, mano? Se eu quero ser overall, eu tenho que ganhar de todo mundo. Exato. Então, assim, eu tenho que chegar nesse cara, se eu tivesse na outra categoria, eu teria que ganhar e depois bater com ele. Entendeu? E é isso que eu quero. Eu vim aqui pra ganhar. Mas se eu não ganhar, eu sei que eu fiz meu melhor e o cara, como a gente falou, né, é um cara muito mais velho, mais maduro, deve ter anos aí de treino, talvez mais competições que eu, provavelmente mais tempo harmonizando. Sim, com certeza. Então, tá sendo preparado por um grande treinador, que é o Gustavo Badel. Conheço ele, a gente treina na mesma academia e no final das contas é assim, você pode ir numa competição com um nível não tão alto, ganhar e achar que tá tudo bem, que você tá no caminho certo, entendeu? Muitas vezes isso acontece, mas eu penso além, eu penso no seu futuro como atleta, nas próximas competições, a sua evolução como atleta. E eu não fiquei feliz totalmente por isso, porque eu imaginei um Caio Botura no palco que eu não consegui colocar. E eu puxo essa culpa pra mim porque eu tive com você, cara, o tempo todo. Você foi um belíssimo soldado, você fez tudo que eu falei. Então eu não sou esse tipo de treinador que transfere culpa. Então nós vamos perseguir, velho. Vamos perseguir porque não vai ficar assim não. Eu quero do jeito que eu imaginei, mano. Eu quero mais. Com certeza. É isso aí, velho. E aqui, vai poder comer o quê? O que dá pra pedir? De preferência comida, cara. De preferência comida mesmo. Pede um steak, uma massa se você quiser, entendeu? Um vegetal, alguma coisa assim. Só pra você ter um pouco de plenitude gástrica, tirar aquela coisa de ficar comendo só pizza e chocolate porque vai pesando.
E hidratar para tentar uma outra estratégia à noite, ver se o físico comporta bem isso aí, se não vai dar tanto rebote, entendeu? Só não coma muito, tá? Se eu visse que assim, se ele liderou o confronto, a gente não mudava a estratégia e segurava. Se ele liderou o confronto. Como não chegou no que eu queria, eu acho legal testar alguma coisa, abrir um pouco a hidratação, fazer uma refeição maior, entendeu? Pra gente ver como é que o físico vai ficar, tá? Pra ver como é que é, entendeu? Mas vale a pena chegar lá e fazer o melhor. Que eu também, geralmente os caras falam que acabou ali no pre-judge, tá ligado? Tá julgado. Mas eu também já vi nego falando assim, muito difícil a categoria, a gente vai julgar de novo. Ou tipo assim, teve empate, a gente tem que julgar de novo. Eu já passei por isso. Já passei por isso julgando. Tecnicamente, sim, acabou no pré-judging. Pra isso que existe. Mas pode acontecer deles pedirem pra rever, ou porque teve algum erro na súmula, ou porque realmente teve alguma diferença no palco que eles viram e eles querem... no meu caso aconteceu meio que por punição. O atleta usou um traje que não era adequado na parte da noite. E eles julgaram de novo. Eu tenho um amigo lá, então. Vamos ver aí se o shape melhora, responde e nós buga. Isso aí, mano. Bugaço já bugou, mano. Bugaço já bugou. Já fez isso. Agora vamos perseguir, porque está começando numa guerra, né? É uma guerra. Olha isso aqui, cara. Parece aqueles, tipo, molequinho americano que toca rock, tá ligado? Anda de skate. Não, aliás, os dois, né? Olha o Lucas também como evoluiu, mano. Sim, isso não faz muito tempo não, cara. Cara do céu. Surreal. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. He keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, the pride of all that we're blessed with, and we can't get enough. No, heaven, if you sent us down, so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother and every child, every brother that's caught in the crossfire. Second place, give that to number 5, Cairo Batura. Your 22, Alan Nunez. Can I trust what I'm given? Faith still needs a gun. Whose ammunition justifies the gun? And I can't see from the backseat, so I'm asking from above. Can I trust what I'm given? Even when it cuts. The winner is 52, Alan Nunez.
Tá bem? Tô. Triste? Velho, chegou uma menina pra mim logo depois que eu saí com o troféu. Ela falou, mano, você que é o Caio, eu precisava te achar. Velho, tá todo mundo falando que você tipo, devia ter ganho. Tipo, ninguém tá entendendo, tá ligado? Assim, ouvir isso pra mim foi bom. Tipo, eu acho que o cara, assim, tem o mérito dele. Ele mereceu, claro. Tá ligado? Aí, galera, encontrei aqui no backstage. Qual o nome? Monique Morgana. Monique Morgana. Veio me dar uma notícia aqui. Bem, eu tava ali atrás e dois rapazes que participaram também da competição falaram que ficaram impressionados porque ele foi muito melhor. Tá? Então, sempre motivação, bom ouvir isso. Motivação. Todos os méritos aí pro cara que ganhou. Tava bem, mas é sempre bom ouvir que outras pessoas, talvez, que não foi fácil, né? Não foi jogo fácil. Obrigado, Monique. Tá joia. Parabéns, viu? Valeu. Parabéns. Só que ouvi que outras pessoas preferem o meu físico também. Tipo, o pessoal falou, mano, você é muito mais... teu físico muito mais bodybuilding, mais clássico, sabe? Você mais bonito, uma linha mais legal. E aí veio um outro cara, um americano, começou a falar também. Então, tipo, isso tudo me deixou bem feliz, tá ligado? De saber que, tipo assim, é a opinião dos jurados e talvez no show da manhã eu não estivesse tão bem quanto agora também. Não, você melhorou muito, cara. O quanto você subiu, evoluiu de densidade agora foi algo muito, muito bacana. Os caras não te viram de manhã, eles ficaram assustados aqui. Eles falaram, meu, que isso? O Afren, meu, te viu e falou, cara, não é o Caio que eu conheci, cara, no começo do ano, não é possível, o que que houve? Então, eu acho que a gente tá com o dever cumprido, mas, como eu te disse, eu tô orgulhoso, mas satisfeito, eu tô longe de estar, velho. A gente vai buscar, a gente tem uma semana e... agora tem mais uma semana pra um show mais pesado, mais difícil, mas eu tô confiante, isso me serviu muito de... Vamos mostrar pra eles que a gente sabe trabalhar, que a gente sabe mudar, aceitar as críticas e fazer disso que vai levar de manhã eu tinha desanimado até um pouco de não ter ido pro meio e tal, eu falei, porra, será que isso é pra mim, tá ligado? Eu pensei isso, eu falei, mano, sofrimento pra caralho pra isso. Mano, e agora pra você, ó, então, essa galera que tá aqui, ó, e agora viajou por sua causa, que chorou com você, que sofreu junto com você muitos momentos, Holly, seus amigos, todo mundo tá aqui, velho, isso aqui é pra você, porque a gente se motiva vendo você lá, mano. Eu tô muito, tipo, animado agora pra próxima. Eu quero, tipo, meter um shape mais foda ainda e que agora é o viral. Não quero nem saber quem vai estar lá do outro lado do palco. Vamos trabalhar, vamos pra cima. E é por isso que a gente compete, caralho, pra melhorar sempre, voltar melhor, mano. Exato. Semana que vem você vai chegar insano, mais insano ainda. Vai ficar cabuloso. Eu vou te ver de novo, pô. Vou ter que dirigir de novo, caralho. Felicidades! Yeah? Pretty good. I lost to the best guy of the night. So. Yeah, you seriously looked amazing on stage. Like, I can't say that enough. You looked so good. Thanks, baby. I appreciate it. I think you looked even better than when you were natural. Oh, yeah. Like, I think you looked really good. Yeah, for sure. A lot bigger, more muscle, more definition. But try get better next time. I loved it. I think if I was light heavy, if I like had met weight, I'd have won my category. I think so too. Ele comeu seu donuts e ainda falou assim, não, confia, falou pra Mano, Holly, eu quero muito comer fruta, velho. Você vai comer? Muito. Melancia. Pode passar no Walmart pegar um bandejão e botar no carro? Melancia, cara. Não, melancia, abacaxi, maçã, meu corpo tá tipo clamando por água, líquidos e vitaminas. Aliás, vai te fazer muito bem agora, de fruta. Pois é, né? Perdi pro melhor, somente. Perdeu pro Veral. Pelo menos é o que eu disse, é lição, cara. Se eu entrasse na light heavyweight ali, mano. Não, você ia estar no Veral disputando o título com ele cheio, que foi como você entrou à noite. A noite tava melhor. Exatamente. Bom, planejamento é tudo, cara. Agora a gente sabe a regra do jogo, o que a gente tem que fazer e essa semana é perseguir, correr atrás. Isso aí. Bora comemorar 5 troféus da dor aí, né? Primeiro lugar. Aproveitar um pouco lá. É o primeiro de muitos, mano. Te amo, velho. Pra cima pra nós. Comemorar um pouco? Você merece. Caralho, tá difícil de abraçar você, velho.
Por quê? Está... Já encheu mais? Passou. Se eu mudaria algo? Não. Faria tudo de novo, igual, com meus mesmos erros e mesmos acertos. A vida é curta. Sem erros, não evoluímos, não aprendemos, não saímos da zona de conforto. Eles moldam nosso caráter e fazem parte da nossa história. Eu só tenho a agradecer a Deus de estar aqui entre amigos de verdade, pessoas que eu amo e que eu daria tudo para vê-las sorrir. Mesmo na derrota, devemos saber celebrar a vitória dos outros. Devemos aceitar que às vezes o plano de Deus não é o mesmo que o nosso. Porém, Ele é perfeito, e uma hora ou outra, a sua vitória irá chegar. Um dia meu pai me disse: um homem sábio precisa ter discernimento para saber apartar o bem do mal. Precisamos aprender a escolher as pessoas que queremos ao nosso lado. Rubens, obrigado. Sem você, eu não seria metade do atleta, coach e pessoa que sou hoje. Deus colocou você na minha vida por uma razão, e eu sei que Ele tem um plano muito grande para nós. Dora, parabéns. Você me inspirou e motivou a manter a cabeça erguida nessa longa jornada de atleta. Marco, obrigado pela sua amizade. Você sempre se dispôs a me ajudar, sem querer nada em troca. Holly, sem você, nada disso faria sentido. Pai, mãe, saiba que sinto saudades. E seu filho, mesmo estando longe, carrega vocês no coração. Obrigado por me fazerem ser o homem que sou hoje e me ensinarem os verdadeiros valores da vida. Eu não vou sentar aqui e falar que as coisas ocorreram como eu esperava ou como eu gostaria. Eu subo para ganhar. Eu subi ali ontem naquele palco para ganhar. Esse era o meu objetivo e eu não baixei a cabeça nenhuma vez. Eu lutei, eu batalhei até o final. Mas as coisas não ocorreram como planejado. Não era a categoria que eu deveria estar subindo. Era uma categoria muito mais competitiva para mim e acabei levando o segundo lugar. Méritos ao atleta que ganhou. Ele realmente estava muito bem. E eu sei que eu tenho vários pontos fracos para melhorar. Eu sei porque eu perdi. E é isso que me atrai tanto nesse esporte. Porque agora eu tô com mais vontade de batalhar, de treinar, de fazer dieta, de melhorar esses pontos fracos. O fisiculturismo é fascinante porque é uma constante evolução. Você sempre pode melhorar um pouquinho. Todos os dias você pode se superar. E você sempre vai ter algo para superar. E é por isso que eu não vou desistir. Daqui a 6 dias eu vou competir novamente. Numa competição maior, mais difícil, mais competitiva. E eu vou fazer de tudo para melhorar os meus pontos fracos, o que eu consegui até lá. Entrar na categoria que eu sei que eu vou ser muito mais competitivo, né? Conseguir bater o peso dessa vez. A gente está se planejando para isso. E colocar nas mãos de Deus. Vai ser feita a vontade dele. E é isso. Eu não estou satisfeito, mas eu estou muito orgulhoso do trabalho que eu fiz até agora. Eu e o coach Rubens. A gente em 6 meses transformou completamente o meu físico de uma maneira que eu nunca achei que seria possível. E eu acho que esse é apenas meu começo.